Na rotina de um CAPS, a porta da sala de acolhimento se abre e a crise se apresenta de muitas formas. Às vezes, é uma fala direta, crua. Eu penso em me matar todos os dias. Outras vezes, a mesma dor vem disfarçada num desabafo exausto. Eu não aguento mais ou queria sumir. E há momentos em que nem há palavras. A pessoa apenas chega andando devagar, senta, e o corpo inteiro comunica o sofrimento, a respiração pesada, os olhos perdidos. Seja qual for a forma ali, entre o que é dito e o que é sentido, está o risco de que a vida para aquela pessoa tenha se tornado insuportável. O suicídio não é uma questão de coragem nem de fraqueza. É um colapso de sentido. Um momento em que o sofrimento se torna maior do que a capacidade de suportar. Não é sobre morrer, é sobre não ver saída. E esse é o ponto onde muitos profissionais tropeçam. A gente tenta entender com lógica o que é vivido como desespero e esquece que quando a dor é extrema, o pensamento se estreita. A pessoa não pensa em vida ou morte, pensa apenas em dor ou alívio. Falar de suicídio exige coragem, mas não a do herói. A coragem de ficar presente, de escutar o que quase ninguém quer ouvir. E essa escuta, para ser verdadeira, precisa ir além da técnica. O comportamento suicida é complexo, multifatorial, cheio de nuances que não cabem numa ficha de notificação. Ele pode aparecer como uma ideia vaga, queria dormir e não acordar, ou como um plano meticuloso. Pode vir disfarçado em frases, piadas, pedidos de socorro disfarçados. E o erro mais comum é achar que só quem fala pouco corre risco. Muitos avisam, e quase sempre são ignorados. Quem trabalha na ponta sabe, antes do ato vem o pedido. Mas o pedido não é claro, não vem em formato de manual. Vem em forma de exaustão, irritabilidade, isolamento, corpo cansado, fala monótona. Por isso, o olhar clínico precisa estar afiado, mas também humano. A Organização Mundial da Saúde diz que uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos no mundo. No Brasil, são cerca de 32 por dia. E em cada morte, pelo menos 135 pessoas são afetadas, familiares, amigos, colegas. Esses números frios escondem uma verdade quente. O suicídio é uma ferida coletiva. Muita gente acredita que quem fala em se matar não faz, mas a experiência mostra o contrário. Outros pensam que perguntar sobre o tema incentiva. Outro engano. Falar com clareza salva, porque nomear o sofrimento é tirar ele da sombra. A pessoa não quer morrer, quer parar de sofrer. E o sofrimento não é fraqueza, é humanidade. Mas existe um problema que costuma ficar escondido, os mitos e os tabus que os próprios profissionais carregam. Muitos ainda evitam perguntar por medo de dar ideias ou por receio de não saber o que fazer depois. Outros inconscientemente julgam, ele só quer chamar atenção. Essa é uma das falhas mais cruéis, porque o pedido de atenção é, em si, um pedido de ajuda. E ignorar é participar da omissão. O suicídio é, sim, evitável. Mas isso não quer dizer simples. Ele acontece na interseção entre fatores biológicos, psicológicos e sociais, e principalmente na falta de redes protetoras. Por trás de quase todo caso, há uma sensação de isolamento absoluto. E o isolamento, a gente sabe, é o oposto da saúde mental. No cotidiano dos CAPs, essa complexidade se materializa. O usuário que já tentou, o que verbaliza, o que disfarça, o que chega intoxicado, o que diz que só quer dormir para sempre. E o desafio não é prever quem vai morrer, mas identificar quem precisa de presença imediata. Avaliar risco não é adivinhação, é leitura de contexto. A questão não é só o que ele pensa, mas o que está em volta. Fatores de risco vão desde a história de tentativas anteriores, o mais forte preditor, até aspectos como impulsividade, perdas recentes, uso de substâncias, doenças incapacitantes, ausência de suporte social. Mas cuidado, não é checklist. O mesmo fator pode aumentar o risco num contexto e diminuí-lo em outro. Por isso, a avaliação tem que ser viva, situacional, relacional. E há outro erro sutil: focar demais no risco e esquecer da proteção. O que mantém alguém vivo?
quais são as razões, mesmo frágeis, que o prendem à existência. Às vezes é um filho, uma fé, uma música, uma promessa. Esses elementos, por menores que pareçam, podem ser o ponto de ancoragem para a intervenção. Dentro do CAPS, a palavra acolhimento precisa sair do discurso e virar prática real, porque a diferença entre vida e morte pode estar justamente na forma como o profissional escuta. Não se trata de convencer a pessoa a viver, mas de oferecer espaço para ela se ver. É aí que mora o poder da escuta ativa, validar o sofrimento sem julgar, devolver humanidade a quem está prestes a desistir. Quando alguém chega dizendo "quero morrer", a resposta não pode ser "não fala isso". Tem que ser "o que te fez pensar assim?". Essa pergunta abre a porta, e dentro dessa porta há histórias de violência, rejeição, solidão, desesperança. Ou, como alguns autores chamam, afetos intoleráveis, raiva, vergonha, humilhação, desamparo, desespero. Esses afetos, quando se acumulam, formam um terreno explosivo. E o profissional precisa reconhecê-los não para patologizar, mas para compreender a temperatura emocional do momento. O risco iminente nasce quando esses afetos se juntam a 3 coisas: perda de controle, acesso a meios letais e ausência de suporte. É o ponto em que o pensamento deixa de pedir ajuda e começa a planejar o fim. Nessa hora, o tempo é precioso e a escuta precisa se transformar em ação. Mas aqui existe uma armadilha sutil, a de achar que a ação é sempre medicalizar ou internar. Nem sempre. O foco é proteger e planejar segurança, não tirar o problema do campo. Internar é recurso, não resposta padrão. Em alguns casos, o cuidado intensivo pode salvar. Em outros, isola ainda mais. Por isso, cada decisão tem que nascer do contexto, da singularidade da história. É preciso observar quem está em volta dessa pessoa. Há alguém que possa vigiar, acolher, impedir o acesso a meios perigosos? Essa qualidade do vínculo social pode ser o fator mais protetor de todos. Não basta saber se ela mora com alguém. É preciso saber se esse alguém está presente emocionalmente. O risco é uma equação entre sofrimento, impulso e solidão. Reduzir qualquer um desses elementos já muda o desfecho. Na prática, a rede de saúde precisa estar afinada, e isso não é retórica. A maioria das pessoas que morreram por suicídio esteve em algum serviço de saúde semanas antes do ato, só que com queixas vagas, dor no peito, insônia, cansaço. A saúde mental, nesse ponto, precisa invadir o território da atenção primária, e não o contrário. O trabalho nos CAPS e nas UBS não é só tratar transtornos, mas produzir vínculo, gerar acesso, romper o tabu. Porque prevenir suicídio é, no fundo, reconectar. Reconectar a pessoa com alguém, com o tempo, com o próprio corpo, com a ideia de futuro. E isso só se faz de perto. O que mais mata não é a depressão, nem a droga, nem a crise financeira. É o vazio relacional, o colapso dos laços. E é aí que o CAPS tem força, na proximidade, na escuta e na continuidade. Mas para isso é preciso também enfrentar o que não se fala, o medo que o próprio profissional sente diante do suicídio. Medo de errar, de perder, de ser responsabilizado. E quando o medo domina, a escuta se fecha. A gente endurece, vira burocrata da dor alheia. Falar de suicídio é também falar de nossas defesas, da dificuldade de sustentar a ambiguidade, a ambivalência que está em todo paciente e em nós também. Porque quem pensa em morrer ainda tem uma parte que quer viver, e quem acolhe precisa segurar essa parte. É uma dança delicada, entre o risco e a esperança, entre a compaixão e o limite, entre a urgência e a escuta. O profissional que entende isso, entende que prevenir suicídio não é tarefa de herói, é de humano. E ser humano, às vezes, é simplesmente permanecer ali, mesmo quando não há nada bonito para dizer. Quando o risco está presente, a primeira regra é simples, mas difícil de seguir: não minimizar. Cada frase conta, cada gesto pode ser um aviso, e o pior erro é deixar a pessoa sozinha com a própria dor. O manejo do risco suicida começa ali, no primeiro contato,
antes de qualquer diagnóstico. Não é uma questão de classificar, é de se conectar. É olhar e dizer, mesmo sem palavras, você não está só. A avaliação clínica precisa ser completa, sim, mas nunca fria. Transtornos mentais, tentativas anteriores, impulsividade, doenças, luto, desesperança, isolamento. Tudo isso importa, mas o dado cru não salva. O que salva é o que fazemos com ele. O profissional deve identificar o grau de urgência, claro, se há risco iminente, se há plano, se há meios disponíveis. Mas também deve agir sobre o que ainda é possível transformar. Se o suporte social é frágil, é hora de mobilizar. Se a impulsividade domina, é hora de estruturar rotinas, contato, vigilância. Cada detalhe se torna intervenção. E há algo que muitas vezes é esquecido: os fatores de proteção. O que ainda mantém essa pessoa viva? Um filho? Um cachorro? Um trabalho? Uma crença? Um compromisso? Esses laços são linhas de sustentação. Fortalecer isso é tão importante quanto medicar. Em casos de risco elevado, a prioridade é garantir segurança física e emocional. Pode ser que precise de internação, e aí a decisão deve ser feita com ética e cuidado, nunca como punição ou castigo. O objetivo não é retirar o problema de circulação, mas proteger a vida até que o impulso passe. Porque sim, o impulso passa. A crise suicida quase sempre é temporária, mesmo que o sofrimento pareça eterno. Enquanto isso, o serviço e a família precisam criar ambientes seguros, sem objetos cortantes, sem acesso a substâncias, com vigilância constante, mas também com humanidade. Porque a contenção física sem vínculo é só violência disfarçada. Nos CAPs, a condução envolve algo que poucos manuais conseguem descrever bem: o vínculo que cura. Ele não se ensina em curso, nasce da presença constante. De lembrar o nome, de ligar depois da alta, de perguntar se a pessoa comeu. Essas coisas simples que parecem pequenas são o que o cérebro em desespero mais precisa: prova de existência. A conduta clínica é multidimensional: avaliar, escutar, acolher, intervir e documentar. O registro é essencial, não por burocracia, mas por proteção ética. Tudo precisa ser escrito: o que foi feito, quem foi contatado, o que foi combinado. Isso mostra que o cuidado foi coletivo e não isolado. E tem algo fundamental: mobilizar a rede. Sozinho, o CAPS não dá conta. A atenção primária, o SAMU, as UPAs, os hospitais gerais. Todos são pontos de um mesmo corpo. A diferença é que, no CAPS, esse corpo tem coração. A atenção primária, por exemplo, é o primeiro ouvido que muitas vezes escuta o pedido de socorro. Aquele idoso que volta toda semana reclamando de dor de cabeça pode estar, na verdade, pedindo companhia. O profissional da UBS precisa estar treinado para ouvir além da queixa. A cada consulta, uma chance de vida. Já o CAPS atua na profundidade. Ali, o tratamento não é só sintoma, é projeto. Plano terapêutico singular, construção de autonomia, resgate de sentido. É o lugar onde o paciente deixa de ser caso e volta a ser pessoa. O período mais perigoso é justamente quando a pessoa parece melhorar rápido demais. Esse alívio repentino pode ser o prenúncio de uma decisão final já tomada. Então, vigilância redobrada. E quando o caso precisa de internação psiquiátrica, o foco deve ser claro: proteger, tratar e preparar o retorno à rede. Internar não é encerrar, é transitar. Cada alta precisa vir acompanhada de encaminhamento real, contato ativo, plano de segurança. Falando em plano de segurança, essa é uma das ferramentas mais simples e poderosas. Deve ser construída junto com o paciente, com o CAPS, a família, os amigos. É basicamente um mapa de sobrevivência. Sinais de alerta, estratégias pessoais, contatos de apoio, serviços disponíveis. É o que ele vai usar quando o desespero bater de novo. Mais que papel, é pacto de vida. A construção desse plano é, em si, uma intervenção terapêutica. Ela devolve ao paciente um senso de protagonismo, mostrando que mesmo na dor mais intensa, ele tem ferramentas
e poder de escolha. Vamos ver passo a passo como construir isso. Passo 1. Identificar os sinais de alerta, os gatilhos da crise. A primeira conversa é: vamos tentar entender juntos o que acontece com você um pouco antes de a crise ficar muito forte. Que pensamentos, sentimentos ou situações costumam ser o estopim? Aqui, buscamos identificar os sinais precoces. Por exemplo, pensamentos: eu sou um fardo, nada vai dar certo, ninguém se importa. Sentimentos: uma angústia que aperta o peito, irritabilidade repentina, uma sensação de vazio absoluto. Comportamentos: vontade de se isolar, deixar de responder mensagens, aumento do uso de álcool ou outras drogas. Sensações físicas: insônia persistente, perda de apetite e um cansaço que não passa. Anotar isso é dar nome ao inimigo. É o primeiro passo para não ser pego de surpresa. Passo 2. Estratégias de autocuidado. O que eu posso fazer sozinho? A próxima pergunta é: quando você percebe esses sinais, existe algo que você pode fazer por si mesmo, mesmo que pareça pequeno, para se acalmar ou se distrair por um tempo? O foco aqui é em ações imediatas e que não dependem de ninguém. Exemplos: ouvir uma playlist de músicas específicas que trazem calma, tomar um banho quente, focando na sensação da água, escrever tudo o que está sentindo em um papel, sem filtro, assistir a um filme ou série que seja reconfortante, fazer uma caminhada curta, prestando atenção ao ambiente. Isso cria um repertório de ferramentas internas, fortalecendo a autonomia. Passo 3. Pessoas e lugares para distração, saindo do isolamento. Se as estratégias internas não forem suficientes, o próximo passo é buscar o mundo externo, mas ainda de forma leve. Existe algum amigo ou familiar com quem você possa conversar sobre coisas banais só para se distrair? Ou algum lugar público onde você se sinta seguro? Exemplos: ligar para um amigo e perguntar sobre o dia dele, ir a um café, uma praça ou uma biblioteca apenas para estar perto de outras pessoas. Brincar com um animal de estimação. O objetivo aqui é quebrar o ciclo de ruminação e o sentimento de solidão, sem a pressão de ter que falar sobre o problema. Passo 4. A rede de apoio pessoal. A quem eu posso pedir ajuda? Agora a coisa fica mais séria. Se a distração não funcionar e os pensamentos de morte ficarem mais fortes, quem são as pessoas da sua confiança para quem você poderia ligar e dizer: não estou bem? Aqui é fundamental listar nomes e telefones. Exemplos: mãe, melhor amigo, irmão, tio, vizinho de confiança. Um contrato: eu me comprometo a ligar para uma dessas pessoas antes de tomar qualquer atitude. Passo 5. A rede de apoio profissional, o plano de emergência. Se a rede pessoal não estiver disponível ou não for suficiente, a rede profissional precisa ser acionada. Se você ligou para seus contatos e ainda assim se sente em risco, aqui está a lista de profissionais e serviços que você pode contatar. Esta lista deve ser clara e acessível. Técnico de referência do CAPS, nome e contato do CAPS, Centro de Valorização da Vida, CVV. Telefone 188, ligação gratuita 24 horas. UPAs ou pronto-socorro psiquiátrico. Isso tira do paciente o peso de ter que descobrir o que fazer na hora do desespero. O caminho já está traçado. Passo 6. Tornar o ambiente seguro. Redução de danos concreta. Esta é a parte mais delicada e essencial. A conversa precisa ser direta e cuidadosa. Para te ajudar a passar por essa fase de crise, precisamos pensar em como tornar sua casa um lugar mais seguro. Como podemos restringir, temporariamente, o seu acesso a meios que poderiam te machucar. Ações práticas: pedir a um familiar para guardar medicamentos controlados e administrá-los na dose certa. Remover do alcance imediato objetos cortantes, armas de fogo, se houver, ou outras substâncias perigosas. Isso não é desconfiança. É um ato de cuidado concreto, como colocar uma tela de proteção na janela para uma criança. É proteger a pessoa de seu próprio impulso, que é temporário. Esse plano, construído em conjunto, deve ser escrito.
Uma cópia fica no prontuário, no CAPS, e outra vai com o paciente, na carteira, na porta da geladeira. Mais que um papel, ele é um lembrete visível de que existem saídas. É um pacto de vida. Mas aqui, precisamos fazer uma pausa e tocar num ponto extremamente delicado, que muitos estudos e a prática clínica já apontam: a armadilha do pacto de vida ou do contrato de não suicídio. A ideia de pedir ao paciente para prometer que não vai se matar pode parecer protetora à primeira vista, mas na prática ela pode ser perigosa e contraproducente. Por quê? Porque isso pode criar uma barreira de silêncio. O paciente, por medo de quebrar a promessa, por vergonha de falhar, por receio de decepcionar o profissional ou de sofrer uma intervenção mais drástica como uma internação, pode simplesmente parar de falar sobre seus pensamentos suicidas. Ele para de trazer a angústia real, e o profissional fica com uma falsa sensação de segurança. O silêncio volta, mas agora é um silêncio ainda mais perigoso, disfarçado de concordância. A aliança terapêutica, que é a nossa ferramenta mais valiosa, fica fragilizada. Por isso é fundamental ressignificar essa ideia. O que estamos construindo aqui com esses 6 passos não é um contrato de resultado, mas sim uma aliança de processo e de cuidado. A diferença é sutil na forma, mas gigantesca no efeito. Não se trata de dizer, me prometa que vai ficar vivo. Trata-se de dizer, eu estou aqui com você. Vamos mapear juntos o que fazer quando a dor chegar ao limite? Você se compromete a tentar seguir os passos que definimos juntos antes de tomar qualquer decisão irreversível. Percebe a mudança? A ênfase sai da obrigação e vai para a colaboração. O foco sai da morte e vai para as estratégias de vida. O objetivo não é extrair uma promessa que pode ser quebrada, mas fortalecer um vínculo que pode sustentar. Portanto, o plano de segurança não é um contrato que prende, mas um mapa que liberta. Ele não serve para o profissional se sentir seguro, serve para que o paciente se sinta amparado. O objetivo do plano de segurança não é controlar o paciente, é devolver a ele um senso de comando de suas ações, é clarear o caminho no meio do nevoeiro do desespero e, acima de tudo, é materializar a mensagem mais importante que podemos passar. Você não está sozinho, e nós pensamos juntos em como te manter seguro até que essa dor diminua. Mas há outro lado, muitas vezes esquecido: quem cuida. Atender uma crise suicida é intenso, a escuta profunda esgota, carregar a responsabilidade por uma vida pesa, e o profissional precisa aprender a se proteger sem endurecer. Autocuidado aqui não é luxo, é estratégia de sobrevivência. Dividir o caso com a equipe, pedir ajuda, descansar, elaborar as próprias emoções. O sofrimento do outro mexe. E negar isso é o caminho mais curto para a exaustão. Quem trabalha com crise precisa de supervisão, troca, rede. Porque se o suicídio é o colapso de uma vida sem apoio, o burnout é o colapso de um cuidado sem amparo. E quando infelizmente a morte acontece, porque às vezes acontece, o luto também é coletivo. A equipe sente, o ambiente pesa, e o silêncio de novo se instala. Nessa hora, é essencial que o serviço se organize para cuidar de quem ficou. Registrar o ocorrido, oferecer suporte à família, acolher o luto dos colegas. Nada de busca de culpados. O foco é aprender, elaborar, fortalecer. No fim das contas, prevenir suicídio é um trabalho de relação, não de manual. É sobre olhar e ver o humano antes do diagnóstico, sobre perguntar antes de supor, sobre estar antes de prescrever. E se existe algo que todos os profissionais de CAPS deveriam lembrar, é que ninguém se mata por vontade de morrer. As pessoas se matam quando a vida, do jeito que está, se torna impossível de ser vivida. Nosso papel é ajudar a reconstruir essa possibilidade, mesmo que seja um pedacinho por vez. Agora pensa um pouco. Como anda o teu olhar para essas situações? Você consegue sustentar o silêncio sem se defender? Consegue escutar a dor sem tentar consertar imediatamente? Consegue pedir ajuda quando o peso te atravessa? Essas perguntas valem mais do que qualquer protocolo, porque o que mantém a rede viva não são os papéis, são as pessoas.
E é isso que a gente precisa preservar: a humanidade no cuidado. Se esse conteúdo te fez pensar, te provocou ou te lembrou de alguém, comenta aqui embaixo. Conta como tem sido para você lidar com situações de crise, o que te desafia, o que te faz continuar nesse trabalho. Essa conversa precisa continuar. E aproveita para se inscrever no canal Conexão CAPS, curtir o vídeo e compartilhar com quem também vive essa missão silenciosa de sustentar vidas. Porque no fim, o que nos salva é exatamente isso: não deixar ninguém sozinho.